Aí, isso. Vocês confundem. Pode começar. Boa noite a todos. Antes de iniciarmos, solicitamos ao senhor, segundo secretário, que proceda a leitura de um trecho bíblico e logo após faremos a oração do Pai Nosso. Boa noite, presidente, primeiro secretário, senhores vereadores, cooperadores dessa casa, boa noite, munícipes presentes, que estão em casa nos assistindo, nossa boa noite. Evangelho. Celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunha de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu conheço e elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-la da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Palavra da salvação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso a cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não deixes nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Solicito ao senhor secretário que faça chamadas dos senhores vereadores. Fabiana Aparecida Povos da Silva. Presente. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Presente. Iraceles Aparecida da Silva. Júlio César Pimentel. Michel Jorge Paiva. Paulo César de Oliveira. Rogério Natalino Jacinto. Silvano José Soares. Silvio Simões de Oliveira. Informa a senhora presidente, 2 ausentes. Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. Dispensa a leitura das atas das sessões anteriores, as quais estão gravadas. Coloco em votação as atas das sessões anteriores. Favoráveis sentados, contrários se levantam. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas no Executivo Municipal. Projetos de lei número 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Ofício número 23 de 2022. Senhor presidente. Senhora presidente, tendo em vista que todos os projetos se encontram no site da Câmara Municipal de Luperce e todos os vereadores têm uma cópia, peço dispensa dos projetos de lei. Dispensado. Ofício número 23 de 2022. Senhora presidente, nobres vereadores, com o presente estamos remetendo à elevada consideração dessa egrégia Câmara Municipal
em cumprimento às disposições da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e também de acordo com as novas regras introduzidas pela Lei Complementar número 101 de 2000, o projeto de lei número 16/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023. A Lei de Diretrizes Orçamentárias integra a estrutura orçamentária e constitui o elo de ligação entre demais componentes, que são o Plano Plurianual e o Orçamento Anual. É através delas que são fixadas as metas e prioridades do exercício, dentro aquelas constantes do Plano Plurianual, estabelecidas as políticas e os princípios gerais e específicos para a elaboração do Orçamento Anual. Referida lei, como Plano Anual de curto prazo, combina um verdadeiro plano de ação governamental com política financeira, estabelecendo as metas e prioridades para o exercício subsequente, bem como orientando a elaboração da lei orçamentária anual. A presente propositura foi elaborada de acordo com as normas legais e segundo prioridades definidas em face da expectativa da comunidade e daquilo que a expansão municipal exige como imprescindível. Além de inserir-se no contexto de uma obrigação legal, o encaminhamento do projeto de lei de diretrizes orçamentárias à Câmara é a oportunidade para registrar o agradecimento ao Poder Legislativo pela inestimável colaboração que tem prestado com a competente análise desta propositura pelos ilustres edis, que haverão de contribuir para o seu aprimoramento, conferindo-lhe maior representatividade popular. Ao finalizarmos, consignamos a Vossa Excelência e demais membros desse Poder Legislativo ao nosso protesto de mais profundo respeito e consideração. Atenciosamente, Kleber Menegus, Prefeito Municipal. Solicito. Projeto de lei número 17/2022. Dispõe sobre o pagamento por serviços ambientais e da outras providências. Projeto de lei número 18/2022. Dispõe sobre a criação e aprovação do Plano Diretor de Controle de Erosão Rural do município de Lupercio e da outras providências. Dispõe sobre a fiscalização ambiental do âmbito municipal e da outras providências. Projeto de lei número 20/2022. Dispõe sobre a educação ambiental, o Programa de Educação Ambiental e da outras providências. Projeto de lei número 21/2022. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, FMMA, e da outras providências. Projeto de lei número 22/2022. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, e da outras providências. Projeto de lei número 23/2022. Dispõe sobre os procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras, serviços de engenharia e serviços gerais contratados pelos órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Lupercio e outros órgãos governamentais municipais. Projeto de lei número 24/2022. Dispõe sobre a regulamentação da arborização municipal, uso e ocupação de logradouros e novos parcelamentos de solo, espaço árvore e outras providências. Projeto de lei número 25/2022. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores de produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira apresentarem perante a municipalidade o documento de origem fiscal, DOF, e da outras providências. Projeto de lei número 26/2022. Dispõe sobre a criação do Plano Plurianual de Saneamento Básico e da outras providências. Projeto de lei número 27/2022. Dispõe sobre a elaboração e aprovação do Plano Municipal de Mata Atlântica e o Cerrado de Lupercio e da outras providências. Justificativa. Nobres edis,
O referido projeto de lei justifica-se pela existência da referida norma para que o município de Lupercio obtenha a certificação. Tal certificação é muito importante, haja vista ser essencial para a obtenção de recursos federais e estaduais referentes a esta área, além da preservação do meio ambiente em nosso município. Ademais, ressalta-se que o município de Lupercio vem se empenhando para a conquista da certificação de município verde-azul, e para isto é necessária a aprovação desta lei. Esperamos que a presente propositura seja acolhida pelos nobres edis que compõem esta Casa de Leis. Subscrevo-me renovando a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 05 e 06. Senhor presidente, peço dispensa do mesmo, uma vez que todos têm uma cópia e se encontra no site da Câmara Municipal de Lupercio. Dispensado. Projeto de lei do Legislativo número 5/2022. Cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CIPTEA, aos moradores do município de Lupercio. Justificativa. Nobres colegas vereadores, através da presente estamos encaminhando para apreciação de deliberação desta Igreja Casa de Leis o projeto de lei número 5/2022, na qual cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CIPTEA, aos moradores do município de Lupercio e da outras providências. Pois bem, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Federal número 12.764 de 2021, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, sendo que, com base tão somente nesse trecho da lei federal, já seria justificável a apresentação da proposição legislativa visando o aperfeiçoamento da política pública para a garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Porém, não é só isso. Nos autos do recurso especial número 93.15.13 do Rio Grande do Sul, de relatoria do eminente ministro Herman Benjamin, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, restou decidido que, abre aspas, a categoria ético-político e também jurídica dos sujeitos vulneráveis inclui um subgrupo de sujeitos hipervulneráveis, entre os quais se destacam, por razões óbvias, as pessoas com deficiência física, sensorial ou mental, fecha aspas. Assim, como a pessoa com deficiência, o que incluiu as pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, são classificadas como hipervulneráveis. Nada mais lógico do que instituir no plano municipal regras que possam proporcionar maior garantia, proteção e ampliação de seus direitos. Não obstante, isso urge dizer que o transtorno do espectro autista é uma síndrome muito comum, pois se manifesta em uma gama considerável de crianças. Para ser mais exato, de acordo com a Rede de Monitoramento de Deficiências de Desenvolvimento e Autismo do Governo dos Estados Unidos da América, estima-se, abre aspas, que cerca de 1 em 54 crianças foi identificado com TEA, ou 18,5 por 1.000 crianças de 8 anos, fecha aspas. Diante do exposto, após a devida análise, solicitamos discussão e aprovação de Vossas Excelências, renovando nesta oportunidade os protestos de estima e de extinta consideração. Câmara Municipal de Lupercio, 6 de maio de 2022, Gabriel Henrique Costa dos Santos, vereador. Encaminhe os projetos. Projeto de lei do Legislativo número 6/2021. Institui no município de Lupercio a política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e da outras providências. Justificativa. Nobres colegas vereadores,
Através da presente, estamos encaminhando para a apreciação da deliberação dessa Egrégia Casa de Leis o projeto de lei número 6/2022, na qual institui o município de Lupercio a política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e da outras providências. Pois bem, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Federal nº 12.764 de 2021, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, sendo que, com base tão somente neste trecho da Lei Federal, já seria justificável a apresentação de propositura legislativa visando o aperfeiçoamento da política pública para a garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Porém, não é só isso. Nos autos do recurso especial número 93.15.13 do Rio Grande do Sul, de relatoria do eminente ministro Herman Benjamin do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, restou decidido que, abre aspas, a categoria ético-política e também jurídica dos sujeitos vulneráveis inclui um subgrupo de sujeitos hipervulneráveis, entre os quais se destacam, por razões óbvias, as pessoas com deficiência física, sensorial ou mental, fecha aspas. Assim, como a pessoa com deficiência, o que inclui as pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, são classificadas como hipervulneráveis. Nada mais lógico do que instituir no plano municipal regras que possam proporcionar maior garantia, proteção e ampliação de seus direitos. Não obstante, isso urge dizer que o transtorno do espectro autista é uma síndrome muito comum, pois se manifesta em uma gama considerável de crianças. Para ser mais exato, de acordo com a Rede de Monitoramento de Deficiências de Desenvolvimento e Autismo do Governo dos Estados Unidos da América, estima-se, abre aspas, que cerca de 1 em 54 crianças foi identificada com TEA, ou 18,5 por 1.000 crianças de 8 anos, fecha aspas. Diante do exposto, após a devida análise, solicitamos discussão e aprovação de vossas excelências, renovando nesta oportunidade os protestos da estima e distinta consideração. Câmara Municipal de Lupercio, 6 de maio de 2022. Iraceles Aparecida da Silva, vereadora. Encaminho os projetos de lei números 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. E os projetos de lei dos legislativos números 05 e 06. A assessoria jurídica e as comissões permanentes para apreciação e emissão dos pareceres. Se todos estiverem de acordo, convoco uma sessão extraordinária, logo após esta, para discussão e votação dos projetos de lei números 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. E o projeto de lei da legislativo número 05 e 06. Todos estão de acordo? Requerimento número 16/2022. Senhora Presidente, requeiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao senhor Michel Jorge Paiva, presidente da Câmara Municipal de Lupercio, para que providencie a este vereador os extratos bancários dos meses março e abril de 2022, pertencente a esta Casa de Leis, juntamente com as contas pagas, empenhos, ordens de pagamentos e cópias de cheques. Justificativa. As informações solicitadas se fazem necessárias, uma vez que é dever do vereador fiscalizar os atos do senhor presidente da Câmara Municipal de Lupercio e prestar informações à população. Na certeza de ver cumprido este requerimento, reitero votos de consideração e apreço. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 9 de maio de 2022. Gabriel Henrique Costa dos Santos, vereador. Coloco em discussão o requerimento do número 16. Se o autor deseja tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Dispenso. Coloco em votação o requerimento número 16.
Favorável, sentados. Contrário, se levando. Aprovado. Requerimento número 17/2022. Senhor presidente, senhora presidente, requeiro à mesa, após ouvido o plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor Michel Jorge Paiva, presidente da Câmara Municipal de Lupercio, para que providencie a este vereador cópia da planilha de controle de quilometragem, abastecimento e destino do veículo oficial da Câmara Municipal de Lupercio, referente ao mês de abril de 2022. Justificativa. As informações solicitadas se fazem necessárias, uma vez que é dever do vereador fiscalizar os atos do senhor presidente da Câmara Municipal de Lupercio e prestar informações à população. Na certeza de ver cumprido este requerimento, reitero votos de consideração e apreço. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 9 de maio de 2022. Gabriel Henrique Costa dos Santos, vereador. Coloco em discussão o requerimento número 17. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Dispenso. Coloco em votação o requerimento número 17. Favorável, sentados. Contrário, se levando. Aprovado. Requerimento número 18/2022. Senhora presidente, requeiro à mesa, após ouvido o plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, para que informe a este vereador se os veículos adquiridos por meio do pregão presencial número 12/2022, processo licitatório número 26/2022, o qual a empresa vencedora foi RIK, Comércio e Serviços de Adaptação de Veículos Limitada, CNPJ 36.325.672/1000-14, possuem ou não algum tipo de adaptação. Justificativa. As informações solicitadas se fazem necessárias, uma vez que é dever do vereador fiscalizar os atos do senhor prefeito municipal de Lupercio e prestar informações à população. Além disso, exige uma resposta do senhor prefeito municipal, pois baseio-me nos artigos 110, inciso 6º e 17º, inciso 10º e 16º da Lei Orgânica do Município, os quais relatam o dever do senhor prefeito em responder no prazo de 15 dias informações solicitadas e o dever fiscalizador do vereador. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 9 de maio de 2022. Gabriel Henrique Costa dos Santos, vereador. Coloco em discussão o requerimento número 18. Se o autor deseja tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Quero aqui cumprimentar a mesa, presidente, segundo secretário, servidores dessa Casa de Leis, nobres colegas vereadores, munícipes que aqui se fazem presentes e aqueles que nos acompanham de modo virtual. O motivo da minha presença aqui hoje diante dessa tribuna é a respeito do meu requerimento de número 18, no qual tenho o principal objetivo buscar informações a respeito na compra de veículos para o setor da educação. Por ora, insta a consignar que a empresa vencedora RIK é de Bauru e, como consta no termo de homologação do processo número 26/2022, pregão presencial número 12/2022, com valor de R$ 348 mil na compra de 4 veículos, sendo uma estrada e 3 mobs, valor individual de R$ 72 mil pagos. Em estudos, pesquisas e cotações nas empresas de nossa região, percebi um valor extremamente agressivo na compra desses veículos. Ora, nas empresas Fiat de nossa região, uma estrada, o mesmo modelo, custa em torno de R$ 109 mil. O mob, no valor aproximadamente de R$ 65 mil. Pasmem vocês a diferença de preços adquiridos pelo setor da educação do município de Lupercio e pela prefeitura municipal. Portanto, reitero este requerimento à senhora secretária de Educação, Margarete, ao senhor prefeito municipal de Lupercio, senhor Kleber Meneguzzi,
pois semana passada enviei um ofício e até então não obtive resposta. Entretanto, companheiros e companheiras, é fundamental a fiscalização dessa aplicação do dinheiro do Fundeb. Obrigado. Continua em discussão. Coloco em votação o requerimento número 18. Favoráveis sentados, contrários se levantam. Aprovado. Moção número 3/2022. Requeiro à mesa, na forma regimental, após ouvido o plenário, para que seja oficiada a moção de congratulações a todos os profissionais de enfermagem de nosso município e do distrito de Santa Terezinha. O presidente do Juscelino Kubitschek, por meio do decreto número 48.2002, de 12 de maio de 1960, institui abre aspas, Semana da Enfermagem, fecha aspas, a ser celebrada anualmente de 12 a 20 de maio, data nas quais ocorreram, respectivamente, em 1820 e 1880, o nascimento de Florence, o falecimento de Ana Nery. Florence, 1820 e 1910, nascida em 12 de maio, foi uma britânica pioneira no tratamento de feridos em batalhas e destacou-se pela sua atuação na Guerra da Crimeia e pela fundação da Escola de Enfermagem no Hospital Santo Tomás, na cidade de Londres, em 1860. E tão importante para a história de sua profissão que, em toda formatura ou colação do curso de enfermagem, alunos do mundo inteiro repetem o juramento que foi por ela redigido. Já Ana Nery, enfermeira brasileira ícone da profissão, a seu próprio pedido, foi incorporada ao 10º Batalhão de Voluntários em agosto de 1865, na qualidade de enfermeira, para servir-se na Guerra do Paraguai. Juntamente com seus filhos, prestou serviços ininterruptos nos hospitais militares de Salto, Corrientes, Humaitá e Assunção, bem como nos hospitais da Frente de Operações. Em 2009, por intermédio da Lei nº 12.105, de 2 de dezembro de 2009, Ana Justina Ferreira Nery foi a primeira mulher a entrar para o livro dos heróis e das heroínas da pátria, depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia, em Brasília, Distrito Federal. No Brasil, por meio do decreto número 2.956, de 10 de agosto de 1938, o então presidente Getúlio Vargas já havia instituído o dia 12 de maio como o Dia do Enfermeiro. Em nível mais abrangente, o Dia Internacional da Enfermagem passou a ser mundialmente comemorado em 12 de maio a partir de 1965, tendo sido oficialmente instituído como tal somente em 1974, pelo Conselho Internacional de Enfermeiros. Na história mais recente, o Conselho Federal de Enfermagem editou a Resolução 294/04, que institui o 20 de maio, data de morte de Ana Nery, como Dia Nacional dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Os profissionais da enfermagem, assim como os técnicos e auxiliares, no desempenho de seu mister, aplicam o conhecimento técnico-científico, dispensam o cuidado, dedicação, responsabilidade, ética, carinho, amor e uma grande dose de humanidade e sensibilidade para que, à frente da impossibilidade de qualquer ação, possam ser a voz da ternura que ameniza as dores e a aflição. Como grafado no juramento da profissão, cuidam e respeitam a vida humana desde a concepção até a morte. São verdadeiros heróis que muitas vezes colocam em risco sua própria saúde para garantir que seus pacientes fiquem bem. E isso tornou-se muito claro nessa pandemia, pois o novo coronavírus exige uma dose extra de trabalho e dedicação desses profissionais de saúde. Por detrás das máscaras e dos equipamentos de segurança estão mães e pais de famílias, filhos e filhas, pessoas que possuem sentimentos, medos, insegurança, cansaço, esgotamento físico e emocional. Não são apenas profissionais cumprindo o seu dever, é mais do que isso. São seres humanos que se comprometeram, acima de suas próprias necessidades pessoais, a cuidar da vida do próximo, a dar o melhor de si
independentemente de qual seja o campo de batalha. Em 2020, achávamos que a pandemia fosse durar apenas alguns meses. Apesar de um período ameno, vimos intensificar em 2021 a disseminação dos vírus, com novas variantes, aumentando sobremaneira o número de infectados e, por consequência, o volume de trabalho dos profissionais de enfermagem, que tiveram que se reinventar emocionalmente para continuarem a prestar um serviço de excelência. E isso fica claro quando visitamos algum hospital, os postos e as unidades de saúde de nossa cidade. São pessoas dignas do nosso mais profundo respeito pelo amor, empenho e dedicação com os quais exercem diariamente suas profissões. Assim, por meio desta moção, vimos congratular e agradecer todos os profissionais de enfermagem, os técnicos e auxiliares, pelo árduo trabalho que continua a dedicar à área da saúde do município, sobretudo as vítimas da Covid-19, aproveitando para parabenizá-los pelo Dia do Enfermeiro, comemorado em 12 de maio, e pelo Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, comemorado em 20 de maio, e também pela aprovação do projeto de lei 2564/2020, o qual fixa o piso salarial em território nacional aos profissionais de enfermagem e dá outras providências. Ocorrida na data de ontem, 5 de maio de 2022, pela Câmara dos Deputados em Brasília. Por fim, solicita aos ilustres colegas a aprovação desta moção de congratulações. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 9 de maio de 2022. Gabriel Henrique Costa dos Santos, vereador. Coloco em discussão a moção número 03. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor, se dirige à tribuna. Dispenso. A gente vem agradecer, né, pelo nome da saúde, por eu trabalhar na saúde, Aidal, Silvio, César, pela essa moção, né, essa homenagem. Quem trabalha na saúde sabe que não é fácil. Foi aprovado, né, lá no Senado, e, né, que os prefeitos do município também venham fazer o que tem que fazer, né, pela lei. Então, a gente agradece, tá, pela essa moção. Top. Coloco em votação a moção número 03. Favoráveis sentados, contrários se levantam. Aprovado. Indicação número 19/2022. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao Sr. Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal de Lupercio, para que providencie a contratação de um profissional psicólogo para atendimento no distrito de Santa Terezinha e município de Lupercio. Fui procurada por vários munícipes, os quais relataram a necessidade de acompanhamento por um profissional psicólogo. Com essa feita, consequentemente, será acelerada a fila de espera para consulta com esse profissional, contemplando toda a população. Certo em contar com o atendimento dessa indicação, reitero votos de elevada estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 9 de maio de 2022. Fabiana Aparecida Povas da Silva, vereadora. Esse é uma indicação que está pedindo socorro à população, porque a Iraca aqui do ajuntamento não tem vaga em Marília, tem muita criança precisando muito, urgente mesmo, sabe? As mães estão cobrando, eu não sei aqui no perto a realidade, mas eu creio que é igual, porque tem criança com problema na família, na escola. Uma psicóloga ajudaria muito, porque conseguiria enxergar vários problemas que a gente, que não é profissional, consegue enxergar. Eu conversei com a Michele, com a secretária de saúde, ela falou assim que estava vendo como urgência um pedido desse, porque realmente a saúde está precisando, né? Dos demais lugares também, do psicólogo. Porque a gente tem um psicólogo, só que ele não atende criança. E hoje as crianças é prioridade nesse momento. Indicação número 20/2022. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao Sr. Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal de Lupercio, para que providencie a elaboração do projeto de lei Refis 2022,
Sabemos que nosso país enfrenta grave crise financeira e isso reflete diretamente nos municípios e em toda a população. Uma das consequências desse fato é a diminuição na arrecadação dos impostos municipais, o qual afeta a continuidade de serviços essenciais como saúde e educação. Assim, não resta alternativa a não ser solicitar ao chefe do Poder Executivo Municipal que promova ações para proporcionar a regularização, sem juros e parcelada, dos débitos de nossa população junto à Prefeitura Municipal de Lupercio, facilitando o pagamento ao contribuinte e ajudando o nosso município. Certo em contar com o atendimento dessa indicação, reitero votos de elevada estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 9 de maio de 2022. Fabiana Aparecida Povos da Silva, vereadora. Uma indicação, pedido dos munícipes, né? Como uma questão também de pandemia, todo mundo está passando dificuldade, muitos aposentados, com bastante empréstimo, passando necessidade, né? E não só os aposentados, aquele que trabalha também, e tem o imposto que teve um reajuste, na verdade, porque nosso imposto estava defasado faz tempo, e eu queria saber se teve um aumento. Não, foi o reajuste que era para ter tido faz tempo. Como a gente estava para trás, ele se reajustou agora. Então as pessoas estão estranhando o valor, que subiu bastante. E para estar vendo se parcela, né? Para estar podendo ajudar os munícipes. Obrigada. Indicação número 21/2022. Senhor presidente, indico na forma regimental ao Sr. Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, para que estude a possibilidade de exigir prova de títulos e tempo de experiência em concursos municipais. Atualmente, a maioria dos concursos abertos nas esferas governamentais exige alguma certificação ou prova de títulos. Os concursos abertos em nosso município exigiram prova de títulos somente para cargos de nível superior. No meu ponto de vista, seria de grande importância se os concursos, os quais poderão ser abertos em nosso município, exigissem experiência comprovada para todos os cargos e para os cargos de nível técnico superior, que fosse exigido, além da experiência comprovada, provas de títulos. Tenho certeza que dessa maneira serão selecionados os melhores profissionais para atender os anseios de nossa população. Certo em contar com o atendimento dessa indicação, reitero votos de elevada estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 9 de maio de 2022. Fabiana Aparecida Povos da Silva, vereadora. Uma indicação também, a pedido dos munícipes, das pessoas que a gente trabalha junto, peço que os vereadores estejam ajudando nessa luta para que quando tiver o concurso, né, se o concurso acontecer, para a gente estar vendo a empresa, para pôr esses itens, porque a gente acaba valorizando os próprios funcionários do município, né, e contando, né, os títulos, tudo, vai estar beneficiando a própria cidade. Obrigada. Indicação número 22/2022. Senhor presidente, indico na forma regimental ao prefeito municipal de Lupercio, Sr. Kleber Meneguzzi, para que providencie a substituição de lâmpada queimada de um poste de luz localizado na rua Joaquim Teodoro Tavares, à frente da residência número 151, no município de Lupercio. Fui procurado por alguns munícipes, os quais relataram que, naquele local não há iluminação. Isso gera um grande desconforto a essas pessoas, as quais temem furtos, roubos, assaltos e até acidentes por quem ali transita. Além disso, esses munícipes salientaram que a falta de iluminação favorece a insegurança e o medo, sentimentos os quais não gostariam de conviver. Na certeza de ver cumprida esta indicação, antecipo votos de elevada estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 9 de maio de 2022. Paulo César de Oliveira, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Indicação número 23/2022. Senhor presidente, indico na forma regimental ao prefeito municipal de Lupercio, Sr. Kleber Meneguzzi, para que providencie a limpeza, poda de árvores e o corte de grama na área reservada a lazer do conjunto habitacional Autório Rabelo Camp. Fui procurado por vários munícipes,
os quais relataram que esta área está abandonada, tem mato alto e entulho, o que causa aparecimento de animais peçonhentos como aranhas, escorpiões, cobras e etc. Não podemos esperar que o pior aconteça. Na certeza de ver cumprida esta indicação, antecipo votos de elevada estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 9 de maio de 2022. Paulo César de Oliveira, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Boa noite a todos. Eu fui procurado por munícipes que moram ali, né, que reclamou do mato alto. Já foi roçado. Até agradeço, já foi roçado com o trator. Mas falta o acabamento nas árvores, né? Falta poda e manter limpinho, manter roçado, sempre roçado, limpinho, para estar evitando problemas com animais peçonhentos. Uma boa noite. Obrigado. Indicação número 24/2022. Senhor presidente, indico na forma regimental ao prefeito municipal de Lupercio, Sr. Kleber Meneguzzi, para que providencie a instalação de uma lâmpada no poste de luz localizado à rua Francisco Ribeiro da Silva, à frente da residência número 366, no distrito de Santa Teresia. Fui procurado por alguns munícipes, os quais relataram que, naquele local, há somente o poste sem a lâmpada. Isso gera grande desconforto a essas pessoas, pois diante da escuridão temem furtos, roubos, assaltos e até acidentes por quem ali transita. Além disso, esses munícipes salientaram que a falta de iluminação favorece a insegurança e o medo, sentimentos aos quais não gostariam de conviver. Na certeza de ver cumprida esta indicação, antecipo votos de elevada estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 9 de maio de 2022. Silvano José Soares, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Indicação número 25/2022. Senhor presidente, indico na forma regimental ao prefeito municipal de Lupercio, Sr. Kleber Meneguzzi, para que providencie incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, o que inclui o custeio de recursos de capacitação, inclusive a abordagem ABA, em primazia para os servidores vinculados à saúde e educação, como psicólogos, fonoaudiólogos, professores, coordenadores pedagógicos, monitores, auxiliares de desenvolvimento escolar, diretores, entre outros. Na certeza de ver cumprida esta indicação, antecipo votos de elevada estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 9 de maio de 2022. Iracedes Aparecida da Silva, vereadora. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Boa noite à mesa, senhora presidente, vereadores, munícipes presentes, funcionários dessa casa. Na verdade, essa indicação é um complemento do meu projeto. A gente sabe que no município aumentou muito o número de crianças autistas. E nós temos profissionais, temos fono, nós temos psicólogo, precisa de mais? Sim, mas vamos capacitar o que a gente tem, vamos tentar dar o melhor para essas crianças. Nós temos uma faculdade de pedagogia no município, não consegue não tem pedagoga no município, não tem estagiário no município para poder estar acompanhando essas crianças. A gente sabe, eu estava com o nobre colega aqui, uma mãe em desespero. Vamos assim dar uma segurança maior para essa mãe que está deixando seu filho ali na escola. Vamos tentar fazer o melhor por essas crianças, porque eles são o futuro, tá? Eu agradeço, peço que o prefeito veja com muita atenção. A gente pode capacitar nossos profissionais com a ABA, que é um curso que é especialista em criança autista, e peço aí que os colegas me ajudem, porque as mães assim realmente estão em desespero. Obrigado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Nada consta. Tendo em vista que todos que responderam à primeira chamada se fazem presente, dispenso a segunda chamada. Nada mais havendo na ordem do dia,
senhores vereadores, os quais serão chamados pelo senhor secretário. Fabiana Aparecida Povas da Silva. Dispenso. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Dispenso. Iraceles Aparecida da Silva. Júlio César Pimentel. Michel Jorge Paiva. Paulo César de Oliveira. Rogério Natalino Jacinto. Silvano José Soares. Mais uma vez, boa noite. Senhora presidente, primeiro secretário, os vereadores e vereadoras presentes, os que estão em casa nos assistindo, os que estão aqui também assistindo nós. Sobre o assunto das crianças autistas, eu fui procurado também essa semana passada, pelos pais de Santa Terezinha, que realmente é uma coisa um pouco complicada e eles estão mesmo em um desespero por alguns fatores que está acontecendo. Eu até conversei com o Kleber e pedi para ele ter uma atenção com carinho. Tenho certeza que eles vão olhar com carinho para esse lado, porque a criança, quando ela tem autismo, para quem não conhece, para quem não convive, são poucos. Vou usar um termo aqui, eu sei que vocês vão entender. É poucos que têm a paciência para cuidar. Como a nobre vereadora disse aqui, precisa ser capacitado para cuidar disso. Eu acho que nós temos no município pessoas, até mesmo, acho que na prefeitura, pessoas já trabalham em algum lugar, em algum setor, que já fez pedagogia, já tem um preparo para trabalhar com essas crianças. Eu acho que é bom designar essas pessoas para cuidar. Porque eu tive mães reclamando. Não é porque quem está cuidando está fazendo mal, não é isso. É porque, às vezes, não tem uma instrução para cuidar desse caso. E precisa ser muito instruído, essas pessoas têm que ser treinadas para isso, para estar cuidando dessas crianças com carinho, né, e saber levar. Então, essas pessoas precisam de uma preparação para estar cuidando dessas crianças. E eles pediram também, como foi dito aqui, estão pedindo para contratar uma psicóloga, né, infantil, porque eu também não sabia, né, apesar de eu ter meu filho especial, ele tem um grau bem pouco de autismo, e mesmo assim eu sei que tem dia que ele é meio difícil. Ele não gosta que rela nele, ele não gosta que toca nele, quer ter um momento dele. Então, eu com 21 anos nessa experiência com meu filho, eu sei que é complicado. Então, não é todo mundo que tem a paciência para lidar, porque tem que ter um treinamento, tem que ter uma instrução para cuidar das crianças autistas, que têm autismo, porque senão não consegue. Então, eu acredito que a secretária, né, ela vai entrar com providência, ela vai tomar uma decisão sobre isso e vai fazer o melhor, porque eles merecem. É por isso que são conhecidos, chamados crianças especiais, porque são especiais mesmo. Deus abençoe, obrigado. Silvio Simões de Oliveira. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada na data 24 de maio de 2022, às 19 horas. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão. Oitava sessão extraordinária, 10 de maio de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Fabiana Aparecida Povas da Silva. Presente.
Gabriel Henrique Costa dos Santos, presente. Iraceles Aparecida da Silva. Júlio César Pimentel. Michel Jorge Paiva. Paulo César de Oliveira. Rogério Natalino Jacinto. Silvano José Soares. Silvio Simões de Oliveira. Informa a senhora presidente, 2 ausentes. Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. A convocação para essa sessão extraordinária ocorreu durante a 7ª sessão ordinária realizada nessa mesma data. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres referentes aos projetos da lei números 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, e dos projetos da lei dos legislativo números 05 e 06. Parecer jurídico, projeto de lei do Legislativo número 5 e 6 de 2022. Primeiro, da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Michel Jorge Paiva, presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e a constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei do Legislativo número 5. Cria carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista CIPTEA aos moradores do município de Lupercio. Projeto de lei do Legislativo número 6. Institui no município de Lupercio a política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e da outras providências. Após análise, manifestam-me pela legalidade dos presentes projetos, bem como pelas suas admissibilidades, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da lei orgânica municipal, cabendo desse modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupercio, 9 de maio de 2022, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer número 14/2022. Analisamos o projeto de lei do Legislativo número 5, o qual dispõe: projeto de lei do Legislativo número 5 cria carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CIPTEA, aos moradores do município de Lupercio. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos emitir parecer favorável e que se leve à discussão e votação o projeto de lei do Legislativo número 5, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 9 de maio de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Iraceles Aparecida da Silva, presidente. Silvano José Soares, membro. Silvio Simões de Oliveira, membro. Fora de ordem. Parecer número 15/2022. Analisamos o projeto de lei do Legislativo número 6, o qual dispõe: institui no município de Lupercio a política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e da outras providências. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos emitir parecer favorável e que se leve à discussão e votação o projeto de lei do Legislativo número 6, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 9 de maio de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Iraceles Aparecida da Silva, presidente. Silvano José Soares, membro. Silvio Simões de Oliveira, membro. Parecer jurídico, projeto de lei número 16/2022. Primeiro, da exposição da matéria em exame.
Consulta-me o Sr. Michel Jorge Paiva, presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2023 e da outras providências. A Constituição Federal e artigo que trata de orçamento, mais especificamente o artigo 165, parágrafos 1º e 2º, prescrevem o seguinte. Artigo 165. Leis da iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, inciso 1º, o plano plurianual, inciso 2º, as diretrizes orçamentárias, inciso 3º, os orçamentos anuais. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Na mesma esteira, a Lei nº 4.320, de 64, que estabelece regras para a elaboração do orçamento municipal, vistas as vedações impostas pela Constituição Federal, podemos observar que, diante da busca de autorização legislativa, o presente projeto de lei atende a preceito constitucional. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceito constitucional, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizada, somos pela correção formal da propositura do presente projeto de lei. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do presente projeto com relação aos preceitos constitucionais e da Lei 4.320, de 64, ressalvando ainda a observância ao prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal, para a apresentação à Câmara Municipal do Projeto 16 de 2022, cabendo, desse modo, ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana, até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupercio, 9 de maio de 2022, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer número 13/2022. Analisamos o projeto de lei número 16, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2023 e da outras providências. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos emitir parecer favorável e que se leve à discussão e votação o projeto de lei número 16, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 9 de maio de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Iraceles Aparecida da Silva, presidente. Silvano José Soares, membro. Silvio Simões de Oliveira, membro. Comissão de Orçamento e Finanças. Silvio Simões de Oliveira, presidente. Gabriel Henrique Costa dos Santos, membro. Iraceles Aparecida da Silva, membra. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Gabriel Henrique Costa dos Santos, presidente. Paulo César de Oliveira, membro. Fabiana Aparecida Povos da Silva, membra. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Fabiana Aparecida Povos da Silva, presidente. Júlio César Pimentel, membro. Rogério Natalino Jacinto, membro. Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Paulo César de Oliveira, presidente. Silvano José Soares, membro. Rogério Natalino Jacinto, membro. Parecer jurídicos, projetos de lei número 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 de 2022. Primeiro, da exposição da matéria em exame. Consulta-me o Sr. Michel Jorge Paiva, presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. Dispõe sobre o pagamento por serviços ambientais e da outras providências. Projeto de lei número 18. Dispõe sobre a criação e aprovação do Plano Diretor de Controle de Erosão Rural do município de Lupercio e da outras providências. Projeto de lei número 19. Dispõe sobre a fiscalização ambiental do âmbito municipal e da outras providências. Projeto de lei número 20. Dispõe sobre a educação ambiental, programa de educação ambiental e da outras providências. Projeto de lei número 21. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, FMMA, e da outras providências. Projeto de lei número 22.
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, e dá outras providências. Projeto de Lei número 23, dispõe sobre os procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras, serviços de engenharia e serviços gerais contratados pelos órgãos da administração direta e indireta, da Prefeitura Municipal de Lupercio e outros órgãos governamentais municipais. Projeto de Lei número 24, dispõe sobre a regulamentação da arborização municipal, uso e ocupação de logradouros e novos parcelamentos de solo, espaço árvore e dá outras providências. Projeto de Lei número 25, dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores de produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira apresentarem perante a municipalidade o documento de origem fiscal, DOF, e dá outras providências. Projeto de Lei número 26, dispõe sobre a criação do Plano Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. Projeto de Lei número 27, dispõe sobre a elaboração e aprovação do Plano Municipal de Mata Atlântica e ou Cerrado de Lupercio e dá outras providências. Após análise, manifesto-me pela legalidade do presente projeto, bem como pelas suas admissibilidades, porém estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, cabendo desse modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana, até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupercio, 9 de maio de 2022, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer número 17 de 2022. Analisamos os projetos de lei número 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, os quais dispõem. Projeto de lei número 17. Dispõe sobre o pagamento por serviços ambientais e dá outras providências. Projeto de lei número 18. Dispõe sobre a criação e aprovação do Plano Diretor de Controle de Erosão Rural do município de Lupercio e dá outras providências. Projeto de lei número 19. Dispõe sobre a fiscalização ambiental do âmbito municipal e dá outras providências. Projeto de lei número 20. Dispõe sobre a educação ambiental, o programa de educação ambiental e dá outras providências. Projeto de lei número 21. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, FMMA, e dá outras providências. Projeto de lei número 22. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, e dá outras providências. Projeto de lei número 23 de 2022. Dispõe sobre os procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras, serviços de engenharia e serviços gerais contratados pelos órgãos da administração direta e indireta, da Prefeitura Municipal de Lupercio e outros órgãos governamentais municipais. Projeto de lei número 24. Dispõe sobre a regulamentação da arborização municipal, uso e ocupação de logradouros e novos parcelamentos de solo, espaço árvore e dá outras providências. Projeto de lei número 25. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores de produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira apresentarem perante a municipalidade documento de origem fiscal, DOF, e dá outras providências. Projeto de lei número 26. Dispõe sobre a criação do Plano Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. Projeto de lei número 27. Dispõe sobre a elaboração e aprovação do Plano Municipal de Mata Atlântica e ou Cerrado de Lupercio e dá outras providências. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos emitir parecer favorável e que se leve à discussão e votação os presentes projetos de lei, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 9 de maio de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Iraceles Aparecida da Silva, presidente. Silvano José Soares, membro. Silvio Simões de Oliveira, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Silvio Simões de Oliveira, presidente. Gabriel Henrique Costa dos Santos, membro. Iraceles Aparecida da Silva, membro. Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Paulo César de Oliveira, presidente. Silvano José Soares, membro. Rogério Natalino Jacinto, membro. Coloco em discussão o projeto da lei do Legislativo número 05.
Não, dispenso. Em discussão? É um projeto muito bacana. Dou meus parabéns, porque já que a gente está focando hoje muito nas crianças autistas, né? E não que a gente vai olhar com preconceito para quem tem líder, mas é um meio de olhar com carinho e tratar diferente, né? Porque a gente não sabe, às vezes uma pessoa normal, que nem o pastor falou, o vereador, ele tem 20 anos de experiência, então ele sabe, né, como que é. Porque quem criança com autismo não é fácil de lidar. Vai ser legal a especificação. Continua a discussão. Coloque em votação o projeto da lei do legislativo número 05. Favoráveis sentados, contrários se levantam. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei do legislativo número 06. Irá, senhora vereadora Iraceres, deseja discutir? Boa noite novamente a todos. Eu gostaria de colocar um adendo nesse projeto. Quando a gente consegue agendar essa criança em Marília, ela tem que ir 3 vezes por semana. Então, o que acontece? Um dia é fono, um dia é TO, outro dia é neuro, psicólogo. Então, essa mãe não pode trabalhar. Se a gente tiver no município, a mãe vai conseguir trabalhar e tratar a criança. Tá? Então, eu peço que o prefeito veja com carinho, com atenção, tá? Que ele possa ter atenção. Vamos capacitar o que a gente tem profissional. Vamos capacitar o que a gente tem. Assim, ninguém está aqui para falar que o profissional é ruim. A gente só precisa que capacite nossos profissionais para saber lidar com a situação melhor. Tá? Boa noite, obrigada. Em discussão? E sem contar que essas crianças não têm paciência. Elas não têm, elas têm que ter a ambulância no horário delas. Então, assim, dificulta ele em todo, contra a mãe e contra a criança também, o psicológico dela. É um projeto muito também bacana. Parabéns, vereadora. O Gabriel também. Favoráveis, sentados, contrários se levantam. Desculpa. Ah, tá. Coloco em votação o projeto de lei do Legislativo número 06. Favoráveis, sentados, contrários se levantam. Aprovado. Coloque em primeiro turno a discussão do projeto de lei número 16. Coloque em primeiro turno a votação do projeto de lei número 16. Favoráveis, sentados, contrários se levantam. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei número 17. Coloque em votação o projeto de lei número 17. Favoráveis, sentados, contrários se levantam. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei número 18. Coloque em votação o projeto de lei número 18. Favoráveis, sentados, contrários se levantam. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei número 19. Coloque em votação o projeto de lei número 19. Favoráveis, sentados, contrários se levantam. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei número 20. Coloque em votação o projeto de lei número 20. Favoráveis, sentados, contrários se levantam. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei número 21. Coloque em votação o projeto de lei número 21. Favoráveis, sentados, contrários se levantam. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei número 22. Coloque em votação o projeto de lei número 22. Favoráveis, sentados, contrários se levantam. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei número 23. Coloque em votação o projeto de lei número 23. Favoráveis, sentados, contrários se levantam. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei número 24.
se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 25. Coloco em votação o projeto de lei número 25. Favoráveis sentados, contrários se levantam. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 26. Coloco em votação o projeto de lei número 26. Favoráveis sentados, contrários se levantam. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 27. Coloco em votação o projeto de lei número 27. Favoráveis sentados, contrários se levantam. Aprovado. Solicita a Secretaria da Casa que despachem a conformidade com o regimento interno. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão. Boa noite. Aí.